Felizmente Maria, orgulhosamente mulher, continuará falando sobre a nossa viagem à China. E para falar sobre a nossa viagem, aqui com a minha amiga chinesa, a Sal. Então vamos continuar falando de Pequim. Isso, Tá bom? Beijing. É Beijing, isso. O certo é Beijing, que eu falei a última vez, e agora estou falando Pequim de novo, né? Vamos começar a falar do Palácio de Verão, porque é um dia super extenso que a gente visitou o Palácio de Verão, muralha, e visitamos uma fábrica cloisonné no meio ainda, no trajeto. Então foi um dia bem cheio, assim, mas foi assim, muito boas visitas. Palácio de Verão, acho que quem escuta isso pode perguntar por que Palácio de Verão? Ele só funciona no verão? Não, porque, lógico, ele está lá sempre, mas é onde o imperador e a família dele passavam o verão lá. Então, no inverno, nas outras estações, a corte funcionava lá na cidade proibida. Como o verão de Pequim é muito quente, então eles costumam de passar o verão lá no Palácio de Verão, que é mais fresquinho, né? Mais no subúrbio, mais fora da cidade, que na verdade é um jardim imperial. Mas você... Já foi preparado para o verão, né? Sim. Originalmente foi um presente de aniversário de um imperador para a mãe dele. Imagina. Sabia que aquele todo jardim é totalmente artificial? Aquele lago gigante e tinha uma colina, lembra? Foi totalmente artificial. Eles escavaram o solo para construir a colina e aquele lago é uma cópia idêntica de um lago que posteriormente a gente visitou na outra cidade, se chama Hangzhou. Aí fizeram tudo no Palácio de Verão. Então, aquela região de Hangzhou, Xangai, que visitamos depois, era historicamente, até agora, uma região mais rica da China. Então, com uma cultura esplêndida, arte, tipo assim, a música, pintura, literatura, arquitetura, tudo assim, muito bonita, assim, tem uma cultura muito bonita lá. Então, o imperador viajava para lá e gostava muito da paisagem, da cultura local, dos jardins que tem lá. Então, quando ele voltou para Pequim, para a capital, ele quis copiar um lago igual aquele e com os jardins do sul, para dar de presente para a mãe, que não visitou com ele. Viu? Daí reproduziu para a mãe conhecer. Aí chegou, assim, ficou esse jardim lindíssimo que a gente visitou. Você falou que Grande Muralha que é um ponto que muita gente se interessa, né? Já perguntaram. Todos os pedidos que eu recebi, traga bastante foto da muralha, veja bem a muralha, aproveite a muralha, né? Então todo mundo destacando muito a muralha. Porque a muralha é uma coisa impressionante mesmo, né, Sal? É considerada uma das 7 maravilhas modernas do mundo, né? Então, é uma obra impressionante. É um feito humano fantástico. É só vendo mesmo para acreditar, né? Porque ela tem uma extensão muito grande, a altura também é significativa, né? Sim. Tem pontos que atingem até 7 metros de altura e a largura também. Sim. Tanto que o próprio imperador, quando mandava os homens para lá, eles poderiam levar a família, né? Sim.
Eles podiam levar a família. Do imperador, né? Exatamente, quer dizer, então os homens levavam as mulheres, né, e filhos e pais, enfim, levavam a família para lá, e onde estava sendo construída a muralha acabava se formando uma grande vila, uma cidade com tudo, porque daí já ia o comerciante, já ia o farmacêutico, já ia, né, os artistas, enfim, se formava ali uma cidade. Então eles plantavam, tinham vacas, cabras, né, então já tinham leite, e mais a plantação, já tinham alimentação assim, praticamente, né? Já se sustentava lá, naquela parte já. Então acabava, cada trecho da muralha já tinha uma cidadezinha, sim, formada pelos próprios construtores. Isso. E aí vem as lendas já, né? Que isso aí a imaginação popular já viaja, né? Porque, segundo o nosso guia, não tinha nenhum dado científico, mas conta a lenda que todos os trabalhadores da muralha que iam morrendo, eles ficavam um determinado tempo ali para as solenidades de funeral, e depois, mais tarde, eles eram incluídos na muralha. Fosse também material, né? Quer dizer, eles assim, estão protegendo o país com o seu próprio corpo mesmo, né? Verdade. Quer dizer, e segundo ele, os homens achavam isso o máximo, porque eles iam ser eternizados na muralha, né? E ainda continuaria o trabalho deles de fortificar, de defender aquele propósito inicial que era da construção da muralha. Porque tinha muito voluntário também, né? Eram soldados, mas também ia muito voluntário, porque eles achavam que era um serviço útil à pátria, né? De defender o país, de proteger. Aí os mongóis estavam do outro lado, né? E era um povo considerado violento. Quer dizer, os chineses também, em determinadas épocas, foram violentos, né? Teve uma época que é mais... porque foi na verdade... mais sangrento, né? Inclusive, a China é considerada como um dos países que tem mais requinte de crueldade nessas épocas de guerra, É porque tiveram muitas guerras, né? Exatamente. Lá na China, né? Muito, né? E é uma extensão também muito grande para ser defendido. Sim. Tem um povo também, tem uma diversificação de povos diferentes também, né? 56 etnias. Mas num país só, né? Então, mas a maior parte, a maioria dos chineses é muito pacífica. Sim. Hoje, né? É muito pacífica. Então essa construção da muralha causou, lógico, a morte de muita gente, né, lógico, para construir aquela obra, imagina, né? Mas também foram o quê? Centenas de anos, né? Sim, porque foi construída durante 17 séculos. Porque começou a construção nos anos 220, na primeira dinastia, 220 antes do Cristo. Antes de Cristo. Na primeira dinastia da China, se chama Qin. Então ele já começou a construir essa grande obra, só que essa primeira dinastia durou pouquíssimo tempo, acho que menos de 20 anos. Aí seguiu a segunda, se chama Han. E o imperador dessa segunda dinastia continuou a construção e estendeu mais o que o outro tinha construído, melhorando, fortificando. Então, conseguiu uma extensão bem grande, bem longa. Daí, a terceira muralha, terceira muralha, que hoje que a gente visitou, é mais dessa terceira muralha. Foi construída. Dinastia. Isso, foi construída mais recentemente, assim, durante a dinastia Ming, que começou dos anos 1300 e pouco até 1600 e pouco. Então essa terceira muralha foi melhor preservada, com certeza, né? Então, sim, a última a ser construída, né? Então a preservação dela é bem melhor que as demais. Isso, ainda tem uma extensão de 8.800 e pouco quilômetros, é muito longa.
É uma grande obra mesmo. Dizem que é a única obra que pode ser visto no espaço, né? A gente não fala da Lua, dizem que é um mito, não é verdade. Mas dizem que do espaço é a única obra humana. Sim. Tá. Daí vamos ver. E nós também, quando fomos lá, existem várias formas de se chegar, porque, como ela falou, são 3 extensões de muralhas, né? Então nós fomos nesta última, que foi a que nós visitamos. Então essa fica mais próximo de Beijing, e nós fomos já tranquilo, né? Bem pertinho. Dá o quê? Uns 80 quilômetros, eu acho. Por causa da saída de Beijing até alcançá-la. E também foi muito tranquilo, né? Mas tem várias formas de se subir. Tu pode subir a muralha a pé, pode descer de teleférico. Tem várias opções de subir e descer a muralha, né? E nós também, a gente foi a pé até onde nós achamos que deveríamos ir. Sim, subimos bastante, né? Subimos bastante, porque na China, se tem uma coisa que a gente faz bastante, é caminhar, né? Caminhar e subir. E depois para descer é mais fácil, né? Mas para subir, nós fomos um trecho considerável, né? Até nós fomos até perto já da onde saiu o teleférico para descer. E encontramos com bastante gente também. Muito. Pessoas chinesas que adoravam tirar foto com estrangeiro, né? Inclusive, tirei uma foto do meu marido com um grupo de crianças chinesas. Isso. Que estão visitando a muralha. Do pré-escolar. Com a companhia dos professores. Os professores estavam explicando como que é, eles estão adorando a visita. E quando viu a chegada da gente, né, eles se empolgaram de falar, tentar conversar com os brasileiros, né? Exato. Usando o inglês simplesinho que eles aprenderam, mas é uma curiosidade, né? Curiosidade, uma vontade de aprender, né? Exatamente. Dá para nós destacarmos 2 pontos aqui. Primeiro, assim, ó, eram crianças do pré-escolar, como nós estamos vendo nas fotos. As crianças falaram com o marido da Sal, o general Denivar, em inglês, que eles estão aprendendo na escola, no jardim de infância. De infância. Já deu para conversar com o general. Segundo, as professoras levam as crianças a pé para subir, né? É uma extensão enorme, tem adulto que já não aguenta subir. Elas levam as crianças e vão ensinando as crianças a amar o seu lugar, o seu país. E os pais também fazem o mesmo, né? Quer dizer, as crianças saem de casa para conhecer e amar aquilo que eles estão vendo. Então isso é fantástico. E isso faz parte da educação. Não é aquele grupinho que estava fazendo. Esta é a educação de lá, não é, Sal? Sim. Todo mundo ama o seu país com uma força incrível. E as crianças aquele dia deram um show, né? Sim. E me deu uma ideia, assim, no final, pensei, nossa, a muralha, antigamente, ela foi construída como uma barreira, um muro que separa os 2 mundos. A China dentro, o exterior fora. É para proteger a China contra a invasão dos povos do norte. Então, mas agora, para mim, essa muralha está servindo mais como um símbolo de conexão. Sim, de união, parece uma ponte que liga a China com o exterior. Claro, os grandes pontos turísticos, né? Todo mundo que vai na muralha. Sim. Com certeza. Hoje ela serve para unir. Certo. Um ponto interessante também desse dia que a gente visitou uma fábrica de cloisonné no traslado, né? Lembra? Isso, no trajeto. É uma fábrica, não, que na verdade é um ponto turístico, né? Fábrica e a loja ao mesmo tempo.
É como quando se vai à excursão, né? Tem a fábrica, mas já tem a loja que vende já para a gente comprar. Sim, a gente sim. vê como é que faz, mas a saída e o objetivo é comércio, né? É isso mesmo. Eu não sabia que a cloisonné nasceu no Ocidente. Eu pensei que fosse uma técnica chinesa mesmo. Não, Depois me falaram que né? não, cloisonné é uma técnica ocidental. Só que os chineses conseguiram aperfeiçoar a técnica e fazer o cloisonné chinês uma referência de aperfeição, de qualidade. Então, virou o melhor do mundo. Mas, superou o original. Sim, sim. E achei super interessante, porque essa técnica conseguiu chegar na China. Eu fui pesquisar, aí uma versão falando assim, que é na época da dinastia Yuan, o Kublai Khan, eu não sei se é conhecido esse nome. Sim. Ele conquistou muito território fora da China. Ele foi muito pro Ocidente, né? Então ele conseguiu trazer muitos artesãos ocidentais para fazer os objetos assim para a corte dele. Então chegou a essa técnica. E os chineses, com aquela paciência, né, que todo mundo conhece. Meu né? Deus, mas é incrível mesmo, né? Vocês vão poder ver nas fotos também a paciência deles pegando com uma pinça, porque em cima do molde, eles vão traçando para fazer os riscos, para depois pintarem o desenho, né? É que, na verdade, é uma técnica de aplicar os tirinhas de metal numa superfície de bronze, cobre, aí seguindo o desenho. E as tirinhas mesmo, bem minuciosas, né? Entenderam? Muito então, em cima do desenho, eles já moldaram umas pecinhas mínimas para fazer todo o contorno do desenho, que é minucioso, assim como os nossos painéis, assim, cheio de flores e tal. E eles vão pegando com a pinça, primeiro eles colam aquele metal que já foi recortado, eles vão colando as pecinhas de metal, tudo até cobrir todo o contorno dos desenhos, né? E depois é que se aplica a técnica. Depois põe a massinha, né? Coloca o esmalte. Isso. Esmalte. Preenche com esmalte coloridos, né? Cada lugar com uma cor diferente, porque precisa mostrar a profundidade, o desenho do objeto, né? Então, no final, eles levam para o forno de temperatura alta para poder fixar né? O esmalte. E secar. E secar. E tem duas maneiras. Tem uns que são lixados, outros que deixam alto relevo ainda, né? Que é bem bonito também. Mas quando eles lixam, na verdade, eles não tiram o relevo. Eles só aplanam, né? Só param. Mas é uma técnica, assim, de uma paciência de Jó. Porque é incrível. E as pessoas, igual os japoneses também, né? A pessoa que começa numa prática dessa natureza, ela passa a vida fazendo aquilo. Sim. Nossa. Naquela loja imensa. É verdade. E tem todos os assim, objetos de cloisonné, assim, de todas as cores, todo tamanho, todo tipo de objeto, né? Sim, todo tipo. Tem até joias, assim. Sim, tudo. Todo tipo. Tem vasos, assim, altíssimos, lembra? Você tirou a nós, foto, né? Sim. Muito grandes, muito barato, até caríssimo. 20, 30, não sei, 50 mil. Desse preço. À noite nós fomos, né? Uma das noites nós fomos assistir um show acrobático maravilhoso. É uma das mais antigas apresentações artísticas praticadas na China. Eles têm uma habilidade extraordinária, né? Espetacular. Para acrobacia,
Incrível. É incrível. Nós vemos isso nas Olimpíadas. Não, imagina, a gente assistia na televisão, mas se pessoalmente, no outra teatro, coisa, claro. as pessoas estão apresentando na tua frente, é outra coisa, né? Nossa, tu sente até a respiração, né? Ainda em Pequim fizemos mais passeios ainda. Por exemplo, um passeio em Beijing, passeio de rickshaw nos hutongs. O que é hutong? É o nome de Beijing mesmo, quando nem se usa nas outras cidades, só de Beijing. É para descrever aquelas ruas estreitas, pequenas, onde tinha as residências antigas de Pequim. Mas essa região que a gente visitou, ainda tem povo morando, vivendo lá. Então, foi super interessante. A gente visitou uma cidade antiga, digamos, né? Como a parte Florianópolis antiga, também tem o centro antigo. Isso, a parte antiga de Pequim, de Beijing. A gente visitou uma residência típica. Tiramos foto com a mulher, com a dona. Ela apresentou a casa dela para nós. E daí a família mora toda ali, né? Sim, as 3 gerações. As 3 gerações, exato. Os filhos, os pais e os avós. Isso. Eles moram todos, né? Tem algumas coisas em comum, mas cada um tem a sua vida também independente, né? Isso. E daí as ruas são bem estreitinhas, só anda de rickshaw. Sim. É muito interessante. Muito legal. E nesse passeio, no final, a gente visitou um templo também, Templo do Lama. É o maior templo do budismo tibetano fora da região Tibete. É um lugar que é muito visitado, não só pelos turistas, mas também pelos budistas, os fiéis ao budismo. Então, eles chegam lá, fazer suas orações, acender os incensos. Então, é um lugar super de energia boa, né? A gente gostou muito, né? É um lugar que tem E lá tinha o Buda de sândalo, né? Isso, é uma estátua de 26 metros de altura. Enorme. E de um tronco só de sândalo. Exato. Imagina, um Buda que foi esculpido numa árvore de sândalo, que tem 26 metros de altura. De altura. Né? E um tronco maravilhoso. Só. Maravilhoso mesmo. Esse foi o primeiro Buda grande que a gente nós visitamos, né? Nós visitamos primeiro o de sândalo, depois o de jade. Jade, em Xangai. Isso. O outro... De Alcanfor. Que é a nossa cânfora. Isso. Então, exatamente. Então, aqui foi o Buda de sândalo. Pois é, então agora para vocês saberem o restante, tem que esperar o próximo programa, porque esse nós já estamos encerrando. Um grande abraço para você e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.